No exemplo que eu vou demonstrar aqui, eu vou usar o próprio valor mesmo do ICMS isento, dessa regra de cálculo, para que eu gere um ajuste lá na apuração do ICMS e um ajuste no SPED fiscal. Como que funciona isso? De uma forma inicial, essa parte de mensagens é necessário configurar, porque essas mensagens, elas serão, cara, você precisa vincular essas mensagens ali na regra de ajuste. Então, a gente pode criar aqui um código de teste 1. Essas mensagens, elas serão lidas tanto na própria descrição do código de ajuste, lá no arquivo do SPED, tá? Quanto também para montar o registro C195, se for necessário, ou D195, se for uma operação de transporte. Tá? Por quê? O registro D197 ou C197, ele depende de um registro D195 ou C195. Então, mensagem de teste. Nessa mensagem, a gente também consegue atribuir valores a essa mensagem para gerar os registros ali em caráter informativo. Como, por exemplo, você pode pegar aqui uns tributos, enfim, e adicionar o valor do próprio tributo. Né? Por exemplo, eu quero pegar o valor do próprio ICMS aqui e atribuí-lo como uma mensagem ali na nota. Né? A gente tem como fazer isso, na nota não, perdão, no arquivo do SPED. Tá? Nesse nosso exemplo aqui, a gente vai usar o próprio tributo genérico, que no nosso caso aqui é o ICMS 00. A gente pode pegar aqui ó, o valor tributado dele ó, e adicionar. Ele vai fazer com que a mensagem, lá na hora de gerar o arquivo, ele pegue a mensagem de teste mais o valor. Não é o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai fazer um teste aqui específico só para a mensagem, até porque essa questão de atribuir valor à própria mensagem, ela não é comum, porque normalmente o valor vai só no registro do ajuste. Então, a mensagem que a gente vai colocar aqui é a mensagem de teste. E agora a gente vai para a aba do ajuste de lançamento. Tá? Vou até tirar essa regra que eu já tinha feito, para a gente fazer uma do zero aqui. Tá? Então, aqui nós definimos a vigência da regra por num todo, tá? E aqui a gente define qual que é o ajuste que a gente vai trabalhar, né? Então, os mais comuns e que afetam a apuração do ICMS é da tabela 5.1.1 ou da tabela 5.3. Isso é um conceito fiscal atrelado ao modelo lá do guia prático do SPED fiscal, tá, pessoal? Então, não é uma limitação sistêmica. Já o código da tabela 5.2 é o que carregaria ali na tag CBMF, por exemplo, que é o que grava na tabela CDV. E esse, ou também, gera o registro E115. Em estados que você, além de mandar o código na tag CBMF, você também precisa gerar o registro E115, que são informativos, uma vez que eles estão atrelados a benefício fiscal e eles não afetam a apuração do ICMS. Tá? Então, o teste que a gente vai fazer aqui é da tabela 5.1.1, que é a tabela que vai gerar o registro E111. O efeito na apuração do ICMS, ele depende do código, isso também é um conceito fiscal. Então, minha filial para esse teste ela é de São Paulo, então para que o teste seja funcional, nós obrigatoriamente precisamos utilizar um código de ajuste de São Paulo. Tá? Esse processo ele é válido tanto para entrada como para saída. Tá? Então, no código, a gente percebe a finalidade dele. Né? Então, a UF, que é o prefixo, diz que ele vai ter impacto na apuração do ICMS como outros débitos. Então, os dois primeiros dígitos numéricos, eles definem ali qual que é o impacto quando esse ajuste estiver gravado ali na tabela CDA, ele vai trazer o valor gravado como outros débitos na apuração do ICMS. Tá? Então, nós vamos usar esse código de maneira genérica, né? Mas a ideia aqui é ilustrar o comportamento durante os testes de vocês. Utilizem os códigos que fazem sentido para as operações do cliente e contem com o nosso suporte em casos de dúvidas também. Então, aqui nós vamos definir qual que é a vigência desse código. Tá? Então, eu vou deixar aqui ele sem data final. Então, como eu comentei no início, nós dependemos de uma regra de cálculo para definir qual é o valor do ajuste. Então, o que nós queremos aqui é justamente o valor desse ICMS isento
que a regra, o código da regra dele é ICMS 00, mas ele corresponde ao ICMS isento. Então, nós vamos indicar aqui agora, essas opções de gerar guia e título, elas são específicas quando esse código de ajuste precisa gerar a guia e o título já no momento em que você faz a nota fiscal. E isso é também para necessidades bem específicas, não são muito comuns, mas também existe essas opções aqui para você consultar as regras de guia e também ter a definição das regras de título, que precisam ser previamente configuradas ali como regras financeiras, para que isso já gere no momento em que você faz a nota. Então, aqui nós vamos definir o tipo da mensagem. A mensagem, nesse caso, por ser um ajuste da tabela 5.1, ela é por nota ou por período, nesse caso, é irrelevante, né? Agora, a operação, nós vamos criar essa regra dizendo que é para operação de saída e que a nossa regra, o nosso estado ali correspondente ao código, é referente ao nosso F de destino, porque o nosso código de ajuste é da nossa filial de São Paulo e ele pode ser utilizado mesmo se o meu cliente, né, ou se o destino da minha mercadoria ele for para outro estado, uma vez que esse recolhimento da operação própria é para São Paulo. Então aqui nós vamos definir como a UF de origem e vejam que aqui nós definimos qual é a regra de cálculo que vai gerar esse ajuste. Só que a gente precisa agora, nessa aba de valores, definir o que vai compor ali na tabela CDA e, consequentemente, a geração do arquivo, o que vai compor a base. Quando a gente coloca aqui que vai compor a base, a opção 1, valor, nós estamos basicamente pedindo para que, nessa opção de base de cálculo, pegue o valor da base do próprio ICMS isento. Todos esses campos aqui, os 4 campos, eles estão condicionados aos campos da própria regra tributária que você já definiu aqui. Então, nós definimos aqui que no campo de base a gente vai pegar o valor da base do ICMS isento. No campo de alíquota, a mesma coisa, nós queremos o valor, ou seja, a própria alíquota do ICMS isento. E qual que é o valor? Vejam que aqui o valor do ajuste, a gente tem as opções todas voltadas ao próprio ICMS 00, que é o ICMS isento. E o que nós queremos aqui é o valor dele mesmo, o resultado da conta dele. Então nós vamos usar esse operando val ICMS 00. Vejam que aqui eu não consigo olhar para nenhum outro tributo. Eu sempre olho para o tributo que está vinculado à regra tributária para esse código. Tá? Então, nós vamos definir que o valor é o valor do ICMS. Para que serve essa coluna? Considera valor outros. No SPED fiscal, tem o registro C197 ou D197, que estão ligados à tabela 5.3. Existem códigos que exigem valor na coluna outros do registro, ao invés no campo do valor próprio. Normalmente, esses códigos eles começam com 9, não é a sigla da UF, depois começa com 9, a parte numérica. E quando ele começa com 9, é porque ele não tem impacto na apuração do ICMS, então ele é um valor informativo. Por isso que ele vai lá no campo do registro do SPED como outros. Então, normalmente, aqueles códigos não terão valores aqui na opção de valor, porque ele é específico para gerar informação informativa no SPED. Então, nesse exemplo aqui, ficaria dessa forma, dizendo que seria do ICMS isento, um código da tabela 5.3 começando com 9, porque ele não impacta na apuração do ICMS, e tendo valor aqui na coluna O. Tá? Então, isso é só para ilustrar mesmo para que serve esse campo outros. Não é muito comum código ser informativo, são alguns estados só que controlam dessa forma, mas se houver essa necessidade aí, vocês podem utilizar esse campo. No nosso caso aqui, nós queremos ver o resultado e o impacto na apuração do ICMS. Por isso, nós vamos manter dessa forma. Então, basicamente, a regra já está montada. E o que a gente tem aqui é a parte de mensagens. Então, vejam aqui, o código da mensagem, aqui eu já ilustro para vocês que o help do próprio campo, ele já nos dá informação de onde vai refletir o preenchimento desses campos. Então, o primeiro campo, ele já vai refletir no registro 695. Ele vai gerar o registro 695 com essa informação. Já o registro, esse código da mensagem, ele vai refletir tanto no registro 697 quanto na própria descrição do registro 311, tá? Então, e aqui
é quando você precisar gerar o registro 0460, ele também vai gerar essa mensagem lá no registro. Então aqui já é bem mais intuitivo também para vocês criarem as regras. O que nós vamos fazer aqui é definir somente a mensagem do ajuste, né? Então eu vou colocar aqui mensagem de teste.